Olá amigos, bem-vindos a este vídeo. O meu nome é Elder Miranda e falo a partir de Moçambique. Eu sou um jovem de 27 anos que ainda não tem uma esposa, não tem filhos e não tem uma vida formada ainda. E eu quero explicar como é que é enfrentar a sociedade com esta realidade de não ter ainda filhos, de não ter ainda uma esposa e de não ter nada formado ainda. Em Moçambique, há uma pressão muito, mas muito grande de uma pessoa ter que casar muito cedo. É por isso que há onda de casamentos prematuros. Eu não sei se já ouviram falar de casamentos prematuros. É quando uma pessoa ou uma adolescente antes de 18 anos vai se casar e para formar uma família. Geralmente, quando há casamentos muito cedo, que as pessoas ainda não têm a maturidade suficiente, o que acontece? É que as pessoas se casam, mas ainda eles não conseguem manter uma, uma obrigação básica, que é de cuidar de uma família, que é dar alimentação, dar habitação a uma família. Porque imaginem que uma pessoa case com 18 anos, numa realidade de Moçambique, que é uma realidade de uma pobreza extrema. O que acontece? Quando há esses casamentos prematuros, geralmente os adolescentes casam confiando dos pais, que também os pais lutam para ter o básico. Então, com isto, eu decidi esperar um pouco. Mas não é tão fácil quanto parece. De quando você decide enfrentar, ir contramão naquilo que a sociedade já definiu, é uma decisão muito, mas muito dura, que é que você tem que estar preparado para ser chamado de nomes. Tipo, quando você não casa aos 18, 19, 20 anos de idade, geralmente a sociedade reparam para ti como se fosse uma pessoa problemática. Tipo, eles entendem como se você tivesse algum problema espiritual, algum problema sexual, algum problema, qualquer problema que eles entendem que você tenha, eles te atribuem um problema porque você escolheu viver diferente. Tipo, quando tu decides querer viver diferente, eles entendem como se você fosse uma pessoa com problema. E eu vou explicar como é que é a minha realidade. Eu vivo numa sociedade onde muitos dos meus, das pessoas da minha idade, já têm 2 filhos, já têm 3 filhos, já têm, minimamente uma família formada. Mas ali há um problema. As pessoas correram em formar famílias, mas sem garantir o básico. Tipo, garantir o básico, refiro-me do quê? Tipo, as pessoas vão casando para poder agradar a sociedade, mas não tem ainda uma condição para poder dar alimentação àquela família, dar uma habitação àquela família. Estas responsabilidades exigem com que a pessoa tenha um emprego. Então, as pessoas vão casando sem emprego porque a sociedade pressiona, porque querem agradar a sociedade. Tipo, não, eu vou casar para que me vejam que eu sou homem de verdade. Então, quando vão casar, ainda confiam que os pais possam lhe sustentar. Mas também os pais dessas mesmas pessoas ainda lutam para poder se manter. Tipo, ainda lutam para poder manter a alimentação. E vão ainda, casam e trazem em casa dos pais para poder manter. E eu decidi, tipo, entendi que quem deve ser o provedor de casa é o homem, que sou eu. E se eu, como homem, ainda não consigo me manter e, tipo, não consigo garantir o básico para mim, não consigo ainda comprar alimentação para mim, não acho que posso manter uma família. Eu, pelo menos como eu entendo. Mas não é tão fácil assim, tipo, manter essa decisão numa sociedade como moçambicana. Tipo, quando decides não casar, eles começam a te chamar de nome, tipo, alguém que tem problema espiritual. Quando eu digo problema espiritual, em África há muita espiritualidade, tipo, há muita tradição. Tipo, não quero entrar em detalhes nesse assunto, mas eu vou resumir dessa forma, que em África há muita tradição. Tipo, geralmente, quando não segues o padrão do que a sociedade definiu, é visto como uma pessoa problemática. Então, deves, tipo, manter firme na tua decisão. Por que eu escolhi esperar um pouco? Eu vou explicar. Por que eu decidi esperar um pouco e não casar muito cedo? Por quê? Porque eu fui assistindo das pessoas que
casaram muito cedo, que já formaram família muito cedo, essas mesmas pessoas passam por muita, mas muita necessidade. Muita necessidade porque esses homens, quando casam por pressão social, homens e mulheres, né? Casam por pressão social e eles descobrem que para poder manter uma família e uma responsabilidade, fogem dessas mulheres e vão casando mais outras. E quando vão casando mais outras, eles vão vendo como aquilo é uma rotina, mas vão deixando filhos a passarem por necessidade. Por isso que vemos aquelas fotos, aqueles vídeos de meninos passando fome, por aí vai. A pobreza, a origem dessas pobrezas sai exatamente porque há casamentos prematuros, há casamentos de pessoas não preparadas. Tipo, em Moçambique a educação financeira ainda é muito, mas muito precária mesmo. Tipo, as pessoas não levam a sério ainda que para poder se manter ou para poder se viver é necessário que se tenha um emprego, uma fonte de renda segura, por aí vai. Então, decidi, ou é por isso que até então decidi esperar um pouco para que possa pelo menos manter o básico para mim e para que aí sinta que eu estou em condições de poder manter uma outra família. Atenção, quando eu digo manter o básico para uma família, não estou a dizer que tenho que comprar carro, comprar casas, comprar por aí vai. Não. Eu estou a me referir de manter um arroz e feijão para uma família. Quando se você manter um arroz e feijão para uma família, quando eu sentir de que estou em altura de poder manter um arroz e feijão para uma família ou manter 2 ou 3 refeições para uma família, aí tu podes, eu acho que estou em condições de poder garantir que possa formar uma família. Eu acredito que para poder se manter uma família, eu acho que deve haver um planejamento. Quando eu digo de planejamento, estou a falar de saber por que quer casar, quantos filhos quer ter e por que quer ter esses filhos. Não só manter filhos, número de filhos, ou manter uma esposa, mas sem saber o porquê que você está mantendo aquela família. Eu não acho que seja o ideal. Eu acho que o normal, para mim, eu não estou a dizer que alguém concorde ou não. Estou a falar do porquê que eu decidi esperar um pouco. Eu acredito que as pessoas têm uma liberdade de escolher ou de planejar as suas vidas. Eu acredito que quando uma vida planejada, você vive com menos aperto. Tipo, você vive com menos humilhações, porque acredito que uma pessoa que não consegue manter uma alimentação básica passa por muita, mas muita humilhação. Por quê? Porque você terá que se submeter em coisas que você não se submeteria para poder ter uma alimentação. Eu não acho isso dignidade. Imagine que eu tenho uma família de 2 filhos e uma esposa, em que esses 2 filhos e uma esposa eu não consiga dar um almoço, não consiga dar um café da manhã, um jantar. Então, como é que vai viver essa família? Enquanto eu sendo um homem ou sendo o pai de casa, como é que a família irá viver? Então, eu comecei a processar nisto e eu entendi que eu deveria ou devo, primeiro, criar as condições para depois eu poder pegar bem na família e formar. Então, meus amigos, esse era um vídeo de hoje. Eu queria explicar do porquê que eu decidi morar sozinho ou esperar um pouco ou ter que enfrentar a sociedade em que eu vivo. Porque em Moçambique, para você poder viver e dizer que prefere esperar um pouco e até atingir acima de 25 anos, você deve estar preparado psicologicamente, porque a sociedade vai te chamar de nomes. Tipo, é aquela questão que eu havia dito. Te chamam de problemas espirituais, te chamam de problemas disfunção erétil, por aí vai. Então, comenta aqui para mim como é que é a realidade do teu país, como é que é. Então, era mais ou menos isso que eu queria partilhar neste vídeo de hoje. E comente-me aqui qual é a realidade do seu país, como é que os jovens casam, com quantos anos no teu país casam. Tipo, para casar no teu país, o que é necessário e mais ou menos por aí. Então, obrigado. O meu nome é Elder Miranda e eu falo a partir de Moçambique, de uma cidade de Tete. E diga-me se gostou do vídeo, comenta-me aqui, diga-me de qual estado está me assistir, e qual é a cidade ou qual é o lugar que está me assistir neste momento. Se é que gostou desse tema ou se é que comenta aqui quais são os próximos vídeos que gostaria de assistir aqui no canal. O meu nome é Elder, eu falo a partir de Moçambique e até o próximo vídeo. Meus amigos, vem comigo que eu vou te contar muitas histórias de Moçambique. Até o próximo vídeo. Tchau!